Meus irmãos, graças e paz a todos, boa noite. Graças ao Senhor por mais uma vez nos conceder estarmos aqui para anunciar os seus desígnios pela sua graça. Eu peço a todos os irmãos que abram suas Bíblias no livro de Amós. Vamos finalizar o livro do profeta menor, Amós, no capítulo 9, nos últimos versos, do 11 ao 15. Anteriormente, meus irmãos, nós expomos do versículo 1 do versículo 1 ao versículo 10, e vimos os juízos inevitáveis de Deus, como ele vem dizendo, não é? Desde o início, contra os moradores de Samaria. Vemos a sua rebeldia, eles viraram as costas para Deus, se viraram as costas para Deus, quanto mais para os seus concidadãos, desprezaram seus concidadãos, desprezaram a lei de Deus, e agora o castigo de Deus eminentemente viria sobre eles. Então vimos que Israel perdeu, do versículo 1 ao versículo 10, naquilo que ele se gloriava, ele estava errado. Se gloriava no êxodo, olha, Deus nos tirou do Egito como um forte, se gloriava nas promessas, se gloriava, nós temos a lei, se gloriava naquilo que Deus tinha feito por eles. Mas nós vimos que Deus disse claramente que naquilo que eles se agarravam, não valia de nada naqueles que se agarravam. Por quê? Porque eles se fizeram iguais aos outros povos. Eles não obedeciam a Deus, de forma que não valia de nada. O êxodo não valia de nada se gloriarem naquilo que Deus fez por eles. Por quê? Porque só tinha valor se eles fossem um povo obediente, se eles tivessem isso em si, se eles estivessem debaixo da servidão de Deus, no sentido, não que eles não estivessem, mas no sentido de estarem servindo a Deus fielmente. Aí sim, valeria para eles. Deus disse: vocês fizeram igual aos outros povos. E aqui, meus irmãos, vamos ver nessa parte final que Deus tinha dito também, no finalzinho, no versículo 10, né, nós vimos que ele fala: todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Esse foi o término, né, da exposição passada. Mas agora vamos ver a restauração de Israel, a restauração espiritual, né, de Israel, ou do Israel espiritual, daqueles que verdadeiramente são israelitas. Que nós vemos também que há um povo de Deus no meio do povo, ou seja, há um remanescente. A questão aqui é o remanescente. Então, Israel escolhido estava no meio de Israel. Não, como Paulo diz, não é israelita todo aquele que está em Israel, não é? Se eu não me engano, é assim que ele fala. Ou seja, há um remanescente, sempre houve um remanescente, e é esses que Deus preserva, que Deus guarda pela aliança que ele fez desde Abraão, não é? Isaac e Jacó. Vamos ler o que se encontra no versículo 11 ao versículo 15, dando assim fim ao livro do profeta Amós, pela graça de Deus. Diz assim, meus irmãos: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e desta terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Amém? Vamos fazer uma oração mais uma vez nesse momento, meus irmãos. Senhor nosso Deus, Deus forte, grande e poderoso,
Nós damos graças a Ti, Senhor, por nos conceder estarmos congregados diante da Tua face, porque cremos na Sua palavra, como o Senhor diz, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, o Senhor está no nosso meio. Ó Senhor, não somos nada e nada merecemos. Suplicamos misericórdia, suplicamos, Senhor Deus, a Tua bondade para conosco. Purifica o nosso coração, usa esse vaso de barro para que a Tua glória resplandeça, Senhor Deus, mediante a Tua palavra. Não a nós, nunca a nós, mas ao Teu nome toda a honra e toda a glória, que o Teu nome seja engrandecido, que a Tua palavra seja pregada fielmente, segundo a Tua misericórdia, Senhor. Que o Teu povo, que o Teu Santo Espírito dê ouvidos para ouvir ao Seu povo, e força, graça, mediante o Teu Santo Espírito, para que assim venhamos nós colocar em prática a Tua santa lei, a Tua santa palavra, o santo alimento que está em nossas mãos todos os dias. No nome santo de Jesus Cristo, nos conduz e aceita a nossa oração para a glória do Seu nome. Amém. Então, como eu tinha dito, meus irmãos, a exposição passada havia acabado, terminado, com Deus dizendo: exterminarei todos os pecadores do meu povo. Porém, do versículo 11 ao versículo 15, nós vemos a restauração. Deus já tinha dito que haveria de guardar um remanescente, e esse remanescente passaria por provas, porque seria justamente levado para o cativeiro, sofreria lá sem o culto. Ora, quem é povo de Deus, com certeza, se deixar de adorar ao seu Deus, sofrerá. Vimos aqui, também na exposição passada, que Deus haveria de, como uma peneira, peneirar o seu povo. E só ficaria nessa peneira os seus. Eles seriam levados, o castigo era iminente. Eles não seriam preservados no sentido, não, vão ficar aqui em Israel, não. Eles seriam levados. Mas lá o Senhor os preservaria. Eles sofreriam, porque quando Israel sofre todo Israel. Sofreriam longe do culto, sofreriam, não estariam mais, não poderiam mais adorar a Deus no seu templo. Estariam vivendo em meio ao povo pagão, servindo àqueles que o conquistaram, e debaixo do costume, da cultura daquele povo. Então, assim, de qualquer forma, estariam sofrendo, porque não estariam fazendo aquilo que desejavam grandemente, que era adorar a Deus. Então, no versículo 11, diz: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Então, quando nós vemos essa expressão e outras similares no livro de Amós, vemos que o profeta a usa para designar alguns eventos. Primeiro, a expressão naquele dia, ou no dia, ou virão dias. Nós podemos encontrar isso no livro de Amós. Ele se remete aos dias da invasão dos assírios, como também o juízo de Deus sobre a nação. Isso se encontra em Amós, nós podemos ver isso em Amós, capítulo 2, versículo 16, 3, 14, 4, 2, 8, 3, 8, 11. Quando Amós usa essas expressões, o termo dia significa o dia da invasão, Nós vemos aqui o que é o dia da invasão. Haverá o dia, então eles estão vindo, chegará o dia da destruição. Os assírios estão vindo. Quando Deus traria os seus inimigos como instrumento da sua justiça para punir Israel por seus próprios pecados. Então, esse é o dia do juízo, do terror e da ira de Deus sendo derramada sobre o seu povo. Contudo, meus irmãos, Amós também usa essa expressão no sentido de juízo final. Naquele último dia dos dias, no fim da história, como a conhecemos, Quando Deus vai reunir todo o seu povo, todas as nações, diante dele e vai julgá-las com justiça e equidade. Esse dia é chamado em Amós de o dia do Senhor, que é também a nomenclatura usada pelos outros profetas, como Jeremias, Isaías e os demais profetas. Por exemplo, no versículo 5, no capítulo 5, versículo 18, Amós diz: ai de vós. O pastor já tinha dito aqui, quando, acho que não me engano, pregação passada, ou uma das pregações, ou anterior, ou a antes da anterior.
quando ele diz: ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que quereis esse dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Então, no dia do Senhor, que é o dia final, quando Deus vier fazer justiça, Ele vai começar por vocês, é o que Deus está dizendo, porque de todos os povos vocês são os piores. Por que vocês querem o dia do Senhor? Vocês são aqueles que têm os oráculos de Deus, vocês são aqueles que conhecem a vontade de Deus. Então, por que estão desejando, estão com esse desejo de que o dia do Senhor venha? Ele não será um dia bom para vocês. Vocês que estão debaixo da sua ira, vocês estão pecando contra Ele. Não será um dia bom para vocês, será um dia de trevas. Nesse contexto, meus irmãos, portanto, o dia do Senhor não é mais o dia da invasão da Síria, mas sim o dia do juízo final, do qual a invasão dos assírios era apenas um tipo e figura. O dia do Senhor é aquele dia em que Deus trará sobre a nação de Israel e sobre todas as nações que se esquecem dele o seu juízo. Ao mesmo tempo, será um dia de bênção e regozijo para os seus eleitos, para o seu povo, para aqueles remanescentes que brilha na escuridão desse mundo, mediante o seu Espírito em cada um deles. Então, aqui nós encontramos, meus irmãos, duas analogias. A primeira, nessa passagem, Amós usa duas analogias para descrever a restauração de Israel. A primeira analogia é da reconstrução de uma casa derrubada, que se encontra no versículo 11 e do 12. A segunda é de uma colheita farta e constante, registrada nos versículos 13 a 15. Então, como já vimos, Amós utiliza muitas analogias relacionadas ao campo, porque nós sabemos que ele é um homem do campo. A primeira analogia fala da restauração de uma casa, como nós vimos, não é? Então, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Versículo 12. Para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que fez essas coisas. Todo mundo naquela época, meus irmãos, sabia o que era reconstruir uma casa em ruínas. Porque no Reino do Norte não faltavam casas nesse estado, seja pelo clima, seja pelas intempéries, por uma tempestade, ou mesmo pela guerra, ou pelo abandono, como a morte dos seus moradores. No cenário do Antigo Oriente, casas semi-destruídas eram extremamente comuns, paredes pela metade, cheias de brechas, tetos desabados. Levantar o tabernáculo significa tapar as brechas, reedificar os muros, fechar as paredes, reconstruir o teto e deixá-los como antes, não é? É isso que Amós está dizendo que Deus fará com a nação de Israel, sobre a qual ele acabou de profetizar, que está completamente destruída, que vai estar completamente destruída, porque o juízo de Deus virá sobre eles. Israel será destruído, mas então Deus vai reconstruí-lo como quem constrói uma casa que está em ruínas. A expressão, o tabernáculo de Davi, que está caído, é uma referência, meus irmãos, ao fato de que o reinado de Davi havia sido dividido. Houve uma época, outrora, em que Davi reinou sobre todo Israel, sobre as 12 tribos. Depois veio Salomão, seu filho, que também reinou sobre todas as tribos. Mas quando Roboão, que era o filho de Salomão, com ele ocorreu o cisma entre a casa de Davi e Israel. 10 tribos se separaram e formaram o reino do norte, o qual estamos falando agora. E 2 permaneceram com a casa de Davi, Judá e Benjamim. Então, na época de Amós, o tabernáculo de Davi estava caído. Sua casa estava partida como uma casa em ruínas, mas Deus promete restaurá-la e trazê-la de volta à sua inteireza, com as 12 tribos debaixo do governo do mesmo rei. Essa é uma referência de que Davi seria restaurado como rei sobre as 12 tribos, sobre as 2 casas,
como era antes da divisão provocada por Roboão. É interessante notar que Davi não reinaria somente sobre Israel e Judá e as outras nações, mas também até sobre as nações inimigas, não é? Como Edom. Então, os edomitas eram os inimigos mais ferozes de Israel. Mais adiante, juntamente com os babilônios, eles vão invadir o reino do sul, Judá, e levá-los em cativeiro. Contudo, meus irmãos, essa profecia diz que até as nações inimigas, como Edom, virão para debaixo do reinado de Davi, quando Deus restaurar a casa de Israel. E a esse reino se somarão todas as nações chamadas pelo seu nome. As nações são chamadas pelo nome de Deus simplesmente porque foi Ele que criou toda a raça humana e todas as nações do mundo. Portanto, elas lhe pertencem. E por isso Deus pode reuni-las e chamá-las como Ele quiser, como assim fará. Como vimos no capítulo anterior, né, Deus estava por detrás da história das nações, do versículo 1 ao versículo 10, como nós vimos anteriormente. Desde a sua formação até a ascensão e a queda dos seus reis. Então, essa primeira analogia sobre restaurar uma casa caída significa a restauração do reino davídico. Davi haveria de sentar outra vez no trono de Israel para governar não somente as 12 tribos, mas todo o mundo. Como o Senhor absoluto de todas as coisas, é isso que significa levantar o tabernáculo caído de Davi. Aqui, nós podemos ver claramente que ele não está falando do Davi físico. Não é Davi físico. A analogia aqui é a Cristo, a descendência de Davi. Ele se assentará no trono, como nós bem sabemos, e reinará sobre todas as nações. Ele é a raiz de Davi, como nós encontramos lá em Apocalipse capítulo 5, quando João está chorando, e não lembro se é o anjo ou o ancião que diz, não chores, porque a raiz de Davi, o leão de Judá, a raiz de Davi, ele venceu e reinará sobre todos. Eu recomendo a todos que leiam o capítulo 5, é o capítulo que eu mais gosto em Apocalipse. Então, essa é a primeira parte, a primeira analogia que Amós faz aqui, a restauração de Israel. É isso que quer dizer o versículo 11 e o versículo 12, onde não somente as 10 tribos, as 12 tribos, mas todas as nações, até mesmo as nações inimigas, né, como Edom. Vamos agora fazer a leitura do 13 e do 14. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas, ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares, e lhes comerão o fruto. Então, se nós viermos direto para o versículo 14, onde ele diz, mudarei a sorte do meu povo de Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão seu vinho, farão pomares, e lhes comerão fruto, haverá um melhor entendimento. Por quê? A profecia está dizendo que as cidades que foram assoladas pelos invasores serão reedificadas. E os israelitas voltarão a morar nas casas das quais foram expulsos. As vinhas que foram destruídas e os pomares apropriados pelos inimigos voltarão para os seus legítimos donos. Como nós vimos aqui, plantarão e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Temos aqui uma promessa, meus irmãos, de que Deus, de fato, trará o seu povo de volta para a terra prometida. Eles edificarão as cidades, morarão outra vez nelas, plantarão as vinhas, beberão o seu vinho, cultivarão os pomares e comerão do seu fruto, e tudo mais. Naqueles dias, a produção, meus irmãos, será tão grande, vejam, será tão grande que o trigo crescerá mais depressa do que pode ser colhido. Veja o que diz o versículo 13. Vem dias em que
o que lavra segue logo o que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Vocês podem imaginar a pessoa ceifando, uma pessoa ceifando, colhendo trigo, e atrás dessa pessoa que está colhendo, já vem outra pessoa plantando. Veja a rapidez do processo. De tão rápido que o trigo cresce, a ideia é de fartura, muita fartura. O trigo crescerá tão rápido que o lavrador mal terá colhido e já estará plantando de novo. Crescerá tão rápido que quase não dará tempo de colher. É isso que nos mostra o versículo 13. E a mesma imagem vemos no mesmo versículo, não é? Depois de colhida, a uva era pisada nos lagares. Os lagares eram tanques nos quais a uva era jogada e pisada. Então, as pessoas entravam nesses tanques e ficavam pisoteando as uvas para esmagá-las, para fazer assim o vinho, como nós bem sabemos. O lagar tinha um orifício pelo qual saía o sumo da uva, né? Ou seja, o vinho, que era então direcionado aos tonéis em que era devidamente fermentado, até se tornar verdadeiramente o vinho, né? Porque o suco de uva é uma coisa, o vinho é outra. O vinho tem fermento, é fermentado. Então, o que nos diz Amós é que a produção de uvas será tão grande que o que pisa as uvas seguirá de perto ao que lança a semente. Ou seja, um lança a semente e outro logo atrás virá com o que colhe, para pegar as uvas produzidas, não é? Essa imagem é empregada para tratar a prosperidade, a generosidade, a abundância que haverá naqueles dias. Veja quão próspero será Israel, quão próspero a figura que nós estamos tratando aqui. Um segue o outro, né? Quer dizer, fartura, muita fartura. Lembre-se de que Israel era uma sociedade agrária, não é? Vivia do campo, cuja economia era baseada na agricultura. Então, toda a linguagem, quando se trata de abundância, prosperidade, de felicidade, está relacionada com a construção de casas, a plantação de pomares, o crescimento do rebanho, das vacas dando cria, vinhas produzindo uvas em abundância, pomares cheios de frutas. Era assim que se descrevia prosperidade, abundância e alegria naquela época. Essa é a linguagem usada na passagem para descrever o período de prosperidade que Deus haveria de trazer para a nação de Israel, depois de todo o sofrimento que eles passariam. Então, do versículo 12 e o 13, nós vemos, e o 14 na verdade, né? Nós vemos a restauração, a abundância que Deus vai dar àquele povo. Como eles serão prósperos depois do sofrimento. Porque depois do sofrimento, Deus, assim, abençoa o seu povo, né? Quando nós estivermos passando por dificuldades, não murmuremos. Não sejamos murmuradores. Aguardemos pacientemente a prova que Deus tem para cada um de nós. Não sejamos murmuradores, né? Como foi dito aqui de manhã, foi citado Miriam quando murmurou, Datã, Abirão quando murmuraram. Sabemos muito bem o fim deles. Aguardemos pacientemente. Deus sabe, porque assim está nos tratando, como ele tratou Israel. E o trato aqui era o seu pecado. Precisariam passar pela vara, porque estavam desprezando aquele que os criou, que os abençoou, que vinha os abençoando. Quantas vezes nós vemos Israel virando as costas para Deus, como aqui está fazendo. Meus irmãos, o versículo 15. Vamos ler mais uma vez o 14. Mudarei a sorte do meu povo Israel, reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão, e o vinho, o seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto. 15. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Eles seriam arrancados, meus irmãos, agora, pelos seus pecados. Mas Deus diz que vai trazê-los de volta e plantá-los na terra da qual
foram arrancados, e ninguém mais os tiraria de lá. Vejam a expressão que diz o Senhor teu Deus. Quando ele diz o Senhor teu Deus, o Deus da aliança, o Deus da promessa, o Deus que faz todas as coisas por causa da sua fidelidade, do seu amor leal. É por isso que sempre há um remanescente, é por isso que Deus guarda o seu remanescente. Ele não pode mentir. Tiago nos diz que não há sombra de variação nele, ele cumpre a sua palavra. Então, a grande pergunta agora é: de que maneira nós devemos interpretar, meus irmãos, essas promessas de restauração? Está o profeta falando de uma restauração literal? Isso já aconteceu ou vai acontecer? Muitos esperam, né, a restauração de Israel. Nós falamos aqui, muitos esperam, porque vem Israel com os olhos que muitas vezes a Escritura não assim os descreve. O que devemos esperar diante dessas passagens e de que modo se relaciona conosco, meus irmãos? Primeiro, os remanescentes voltaram. Especificamente a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, além de alguns israelitas que sobraram das 10 tribos, os quais tinham escapado e se misturado a outros povos. Eles reconstruíram o templo e suas casas e recomeçaram suas vidas. Mas não testemunharam nem de perto a abundância que Amós descreve nessa passagem, pois continuavam debaixo do Império Persa e estavam passando por opressões econômicas. Seu inimigo os estava acossando o tempo todo. Nós vemos isso em Esdras e Neemias. Nós vemos como era difícil, como foi difícil o retorno daquele povo. Então, em resumo, a glória prometida não era igual à glória da realidade que estava se desenrolando. Por quê? Porque o significado pleno dessa profecia não é literal. Ele nos é dado por Tiago. Está lá no Novo Testamento, lá na frente. O irmão de Jesus, que era líder da igreja de Jerusalém. No livro de Atos, capítulo 15, do versículo 13 ao versículo 18, ele diz: depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios e a fim de constituir dentre eles o povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que fez essas coisas acontecidas desde os séculos. Então aqui nós vemos que Tiago fala literalmente, fala da mesma forma que Amós escreveu. Não é? É ele que vai falar o significado. Aqui no Novo Testamento, né, nós estamos vivendo a plenitude dos tempos. Então, como os apóstolos inspirados, os escritores do Novo Testamento, interpretaram a passagem de Amós? Eles a interpretaram no sentido de que se referia à igreja, meus irmãos. A restauração de Israel significa o surgimento da igreja. O reinado de Davi é o reinado de Cristo. Descendente de Davi, como eu falei aqui, aponta para a igreja, o dom do Espírito vindo à igreja. Os gentios sendo recebidos na igreja. É assim que a passagem de Amós é interpretada por Tiago. E com isso concordam, como ele fala, as palavras dos profetas. Ou seja, o que Amós escreveu. As palavras dos profetas concordam com isso, que Pedro disse na reunião com isso, né, que ele está falando. Que Paulo também disse. Os profetas já anunciavam que os gentios haveriam de vir para dentro do povo de Deus. Quem são os gentios? Nós. E ficar sob o domínio do Filho de Davi, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, Senhor de tudo e de todos. Ora, e Tiago cita exatamente
como nós vimos, o texto de Amós, para confirmar isso. Portanto, meus irmãos, uma vez que é uma regra da interpretação cristã, a premissa de que o Antigo Testamento é interpretado pelo Novo, então o significado daquela passagem de Amós é que Jesus Cristo, o filho de Davi, reinaria espiritualmente sobre as suas casas, as duas casas, Israel e Judá. Contudo, além de reinar sobre todos os judeus que creriam nele, Jesus reinaria sobre os gentios, que somos nós, e todas as nações que creriam no Evangelho. Eis aqui o que Amós está dizendo. Transcende, não é? Transcende o Antigo Testamento. Deus restaurou o Israel físico, trouxe eles de volta, sim, mas vai além. Vai além, a promessa vem para nós. Então, nós podemos tirar duas lições do texto que nós lemos, meus irmãos. A primeira lição é que nós devemos interpretar, como nós vimos, né, o Antigo Testamento à luz do Novo. Precisamos ver de que maneira os autores inspirados do Novo Testamento interpretam as profecias, de que maneira eles aplicam as palavras dos profetas. Se fizermos isso, veremos que Deus já cumpriu as promessas de restauração que ele fez à nação de Israel. Muitos creem que Deus ainda trará as 12 tribos para a terra de Israel, que os judeus em massa se converterão e que Cristo reinará sobre eles por 1000 anos. É uma linha da teologia que crê assim, em um reinado literal e físico. Muitos irmãos, meus irmãos, bons teólogos, pensam dessa maneira. Eles interpretam essa palavra de Amós e outras semelhantes de maneira literal, quando o sentido é espiritual. Contudo, a nossa interpretação, ou seja, o que nós cremos, é seguida da interpretação de Tiago. Nós cremos como foi dito, que a interpretou espiritualmente. É que essa promessa se cumpre na igreja sobre a qual o Senhor Jesus já reina e reinará para todo sempre. E a segunda lição é que o texto nos ensina o amor fiel de Deus a seu povo, a sua fidelidade e compaixão, o que ele promete a Abraão, Isaque e Jacó, e o que ele prometeu a Davi, ele cumpriu na promessa do Senhor Jesus Cristo, aquele que é a consumação das promessas, o fim da lei, o reconhecimento da veracidade de Deus, como está lá em 2 Coríntios 1:20. Tudo que Deus prometeu, meus irmãos, se encontra cumprido na promessa de Jesus e na formação da sua igreja. E aqui vemos a compaixão de Deus em nos incluir. Nós somos o restante de Edom, citado na profecia de Amós, como nós vimos, a quem Deus trouxe para debaixo do reinado do filho de Davi, que é o Senhor Jesus. Então veja quão grande é a compaixão de Deus em nos incluir nessa tão magnífica promessa de salvação que ele prometeu somente à nação de Israel. Então, que o Senhor Jesus nos abençoe. Que essa palavra final, meus irmãos, de Amós, seja uma palavra de esperança, consolo e bênção para nós. E que vivamos cheios de esperança, aguardando o dia da gloriosa vinda do Senhor. Que todos nós possamos dizer em uma só voz: Maranata. Meus irmãos, eu louvo a Deus por essa oportunidade. Peço que o Senhor assim abençoe a todos com a sua santa palavra. Amém?